O que você acha de cruzar do norte ao sul de Portugal por apenas 5 euros? É uma boa, né? Fica nesse vídeo que eu já vou mostrar pra vocês como isso é possível. Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Rede. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Januário e hoje nesse vídeo eu vou mostrar a viagem que eu fiz do norte de Portugal, mais precisamente do Porto, até o Algarve, que é uma das regiões mais procuradas no verão, que é a região sul de Portugal, por apenas 4,90 euros. Uma das vantagens aqui de Portugal é você poder viajar com pouco dinheiro. E a facilidade que a gente tem de buscar preços. Comprando com antecedência, você consegue preços muito bons até de passagem aérea. Mas eu vou contar aqui pra vocês como que eu atravessei praticamente o país de ônibus. Tem duas empresas basicamente que eu conheço que comprando com uma semana de antecedência ou mais, os preços são bem em conta. Até menos do que R$4,90, tá? Do Porto até o Algarve eu levei mais de 7 horas de viagem. Cruzei praticamente o país inteiro. É um pouco demorado? Sim. É um pouco cansativo? Sim. Mas daí? Estamos pagando menos de 5 euros para cruzar um país. Gente, isso é muito barato mesmo. O Eric tava trabalhando no Algarve no verão, então eu tinha lugar pra ficar. Eu fui 3 vezes pro Algarve e as 3 vezes eu fui de ônibus. Tem algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Eu ainda tô conhecendo, não sei muita coisa daqui ainda. Aqui eu fui pro Algarve, foi a Flixbus. Aqui no Porto, onde eu vivo, essas linhas de ônibus param em locais diferentes. Elas param próximo à Praça da Batalha. Vai aparecer sempre no bilhete quando você compra o local, a rua, tudo certinho. Mas às vezes a gente não conhece a região, então só pra vocês se situarem um pouquinho. Saindo da paragem do metrô do Bolhão, você cruza toda a Via Catarina, a rua, Santa Catarina na verdade, né? Eu acho que eu falei, Via Catarina é o shopping. E vai parar na Praça da Batalha, indo reto. Essa é a Praça da Batalha. Pra cá é a rua Santa Catarina, que sai no Bolhão. Então você vem caminhando toda a rua. Aqui chega a Praça da Batalha. E pra cá são os dois ônibus que eu comentei. O Flixbus, você entra nessa rua aqui do lado do teatro. E o outro, que é o Gypsy, você continua reto nessa rua aqui. Já tem um ali parado até. Então não é um terminal, não é nada. Mostrando de outro ângulo, o Bolhão é pra lá, onde tá vindo esse ônibus, pra lá. Aqui é a Praça da Batalha, aqui é o teatro, vindo pra cá reto, onde tá esses ônibus movimentados, lá no final dessa rua ali, antes da esquina, fica o Gypsy. E descendo pra cá, fica o Parque das Camélias, onde fica o Flixbus. Saiu um Flixbus ali. E essa rua aqui descendo a paragem de metro do São Bento. A estação São Bento é mais próxima que o Bolhão, porém tem que trocar de linha muitas vezes, dependendo de onde você vai, né? A minha no caso tem que trocar de linha. E é uma subida. Os ônibus são ônibus de viagem normal, são ônibus até confortáveis. Poltrona reclinável, mas não é tão reclinável assim, reclina um pouco. Uns que eu fui reclinava um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Tem tomada, né, se quiser carregar o celular. Na verdade não são todos os bancos que eu encontrei tomadas, alguns tinha, outros ônibus tinham só um ou outro. Entrada USB, na maioria teve também, então isso já facilita, carrega o celular, né, as máquinas. A primeira vez que eu fui pro Algarve foi em junho de 2021, então tava tendo muitas restrições da pandemia. O ônibus foi muito vazio e não podia usar o banheiro do ônibus. A linha mais rápida que eu peguei, que é direto pra Faro, levava em torno de 7 horas e 20. Só que todas as vezes que eu fui, eles param em algumas cidades para entrada e saída de pessoas. Saindo aqui do Porto, parava em Fátima, em Lisboa, Albufeira e daí o destino final, que era Faro. Albufeira já é o Algarve, é uma das praias mais badaladas, então se você tem vontade de ir pro Algarve também não precisa parar em Faro, que é o destino final. Em outras viagens, nessas paradas incluía Coimbra, que era só entrada e descida de pessoas. Porém, tem às vezes que você tem que fazer troca de ônibus em Lisboa ou fica em Lisboa um tempo maior, uma meia hora, 40 minutos. Quando isso acontecer,
prestem atenção. O motorista vai dizer se vai continuar nesse mesmo ônibus ou não, então você não precisa pegar a mala e trocar, né, para outro ônibus, pode deixar no mesmo. Porém, quando for trocar de ônibus, prestem atenção na plataforma, porque a plataforma cabe uns 4, 5 ônibus um atrás do outro. E nem sempre o ônibus da Flixbus é verde. E por experiência própria, eu digo pra vocês que pode ser branco. Então fiquem de olho nos letreiros de todos os ônibus. Os ônibus da Flixbus, eles têm um espaço pra eles. Porém, às vezes eles param um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, então confere os nomes dos letreiros. Em Lisboa, que é essa onde geralmente faz a troca, é a Estação Oriente. É uma estação linda e eu acho que é um dos cartões postais de Lisboa, assim, porque eu vejo muita foto lá. E é uma estação que tem trem, tem metrô e ônibus. Se for preciso, você por algum motivo tá em Lisboa e tem uma conexão no Oriente, é super de boa. Lá tem banheiro, tem várias coisas pra comer, é bem grande. E próximo dessa estação também tem um centro comercial, é um mini shop, então você consegue passar o tempo ali bem tranquilo. Se você pega o ônibus em Lisboa, dali pra frente ele não para mais, ele só vai parar em Albufeira, que já é o Algarve, e depois em Faro. Falando grosseiramente, tá? Eu não tenho certeza, mas o que eu reparei é como se esses ônibus fossem os Ubers dos ônibus, assim, porque cada vez que eu fui pro Algarve ele parava num lugar diferente. Porque a primeira vez que eu fui em Faro, eles paravam na frente da rodoviária. Depois, outra vez que eu fui, eles paravam 2 quadras antes, perto da estação de comboio. E eu conversei com o motorista numa dessas vezes e ele falou que é proibido parar na rodoviária e teve motorista reclamando, eles tiveram que mudar para outro lugar. E teve uma vez que eu parei em Albufeira. Em Albufeira eles sempre param no mesmo lugar. Só que aonde que eles param é longe da rodoviária. É na frente de um ponto turístico que tem ali, da Nacional 395, N395. É bem na geral, não tem quase nada ali perto. Na verdade, a primeira praia é 1 quilômetro e pouquinho pra frente, assim, não é tão longe. Mas não é perto de rodoviária, não é perto de nada. Então, se você tá vendo esse vídeo com a intenção de se aventurar por aí de ônibus, olhem a passagem sempre que ali vai estar dizendo a rua, o local de embarque. Porque se você foi uma vez, não quer dizer que as outras vezes que você for, vai ser no mesmo lugar. Porque eu não sei qual é a rincha que existe entre as linhas tradicionais das cidades com essas linhas de viagens assim mais baratas, mas eles estão sempre mudando. A maioria das vezes que eu fui leva quase 8 horas de viagem, que eu fui e voltei, então teoricamente eu fui 6 vezes, né? É um tempo considerável grande, mas pelo valor que é e pra região, que muita gente que tá aqui em Portugal, até os portugueses mesmo, não conhecem a região do Algarve, por ter a noção, assim, o pensamento de que é uma região turística, que é caro. Mas assim, pra quem não tem muita opção financeira, é uma forma de você conhecer o país e aproveitar, assim, já vai conhecendo a região, vai nas paisagens. Eu acho que vale super a pena, assim. O valor de um ônibus normal, tá? Teve um dia que eu parei no Faro e peguei um ônibus até Vila Moura. A passagem de Faro pra Vila Moura, que era 40 minutos de ônibus, mais ou menos, nem isso, num horário de pico, trânsito, era 4,60. Então o quê? Eu atravessei o país basicamente pelo mesmo valor de uma região intercidade. Pelo menos a Flixbus não tem só aqui em Portugal, porque eu já usei ela na Alemanha, então eu acredito que por outros lugares da Europa deva ter também. Entra no site, pesquisem certinho, veem o roteiro de vocês, dão uma busca, porque isso ajuda muito. Vou deixar o link na descrição desses dois que eu conheço. Se vocês conhecem mais algum outro, por favor me falem. Portugal é lindo mesmo de conhecer e eu quero conhecer outros cantinhos aqui. E tendo essa facilidade de linha de ônibus já ajuda bastante. A ideia inicial desse vídeo era fazer um vlog, mas decidi fazer esse vídeo assim meio explicando um resumão das 3, porque nesse meio tempo em que eu filmei a primeira viagem que eu ia postar, eu fui de novo e já foi diferente, os lugares que eu parei, o tempo era diferente, o ônibus era diferente. Eu resolvi fazer esse resumo pra vocês ficarem ligados que as coisas mudam muito rápido, de um dia pro outro o local de embarque pode mudar. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, por favor, que me ajuda demais isso. Se gostou da minha energia, se inscreva no canal, que vai ter mais vídeos sobre algumas coisas no Algarve. Se tiverem alguma outra sugestão ou curiosidade de saber aqui, me falem que eu vou tentar descobrir pra mostrar pra vocês. Beijo, grande beijo, amor e paz pra todo mundo. Tchau!